Fala pessoal, aqui é o Evandro do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Aqui no canal eu tenho te explicado como coloca sua rig de mineração para funcionar utilizando vários softwares e ambientes de mineração. Já te expliquei a utilizar o NiceHash, o Awesome Miner, Cryptex, Simple Mining, CC Miner, Claymore, em várias pools de mineração. E hoje eu vou te ensinar a usar um ambiente de gerenciamento de mineração muito interessante chamado Nemus Miner. Esse ambiente de mineração, você instala ele no Windows e aí você pode, através de um conjunto de softwares de mineração, minerar diversas moedas automaticamente, né? Ele vai alternando entre as moedas que estão mais lucrativas para serem mineradas numa determinada pool. Isso é interessante, né? Porque uma vez que você liga o Nemus Miner a uma pool de mineração, ele fica lendo os dados dessa pool de mineração e vai alternando sempre para as moedas que estão mais lucrativas, quando ele verifica que uma moeda está mais lucrativa que a outra. É um ambiente bastante interessante, tá? Ele não tem aquela tela gráfica que você está acostumado do NiceHash, do Awesome Miner, né? Do Cryptex. Ele é gerenciado por linha de comando no Windows, mas ele tem se mostrado muito eficiente e bastante lucrativo. Eu tenho testado esse Nemus Miner nos últimos dias. É um ambiente para mineração para quem tem placas NVIDIA, então se você tem placas AMD, você tem de procurar outro recurso. Agora, se você tem GPUs, né, placas de vídeo com chip NVIDIA, esse ambiente de gerenciamento de mineração vai ser sem dúvida sensacional aí para suas placas. Então vou te explicar desde onde você encontra para baixar, até como você configura e como você minera. Mas antes eu vou te mostrar como é a tela de mineração. Nesse momento aqui, na TV que tá atrás, eu estou minerando aqui um conjunto de moedas e vou te mostrar como é esse ambiente de mineração do Nemus Miner antes da gente começar a baixar e instalar esse aplicativo aí, como eu vou te mostrar. Bom, você vai perceber o seguinte: quando você usa o Nemus Miner, ele vai abrir duas telas, né? Ele vai abrir uma tela na parte de baixo, uma tela tipo prompt de comando mesmo do Windows, onde ele vai mostrar dados muito interessantes. Por exemplo, vou te mostrar aqui, deixa eu dar um zoom na tela. Ele vai te mostrar, por exemplo, aqui, ó, na pool que eu escolhi, que é a Mining Pool Hub, eu escolhi minerar só dois tipos de algoritmo, tá? Eu escolhi minerar moedas com algoritmo Equihash e Scan, mas eu poderia ter escolhido minerar qualquer moeda disponível para minerar, qualquer algoritmo disponível para minerar lá na pool de mineração que eu escolhi. E ele me dá aqui o seguinte, ó, minerando moedas com algoritmo Equihash, ele está me dando uma previsão de lucro por dia de $28 nesse momento. E minerando moedas com algoritmo Scan, ele está me dando uma previsão de lucro de $23. Então, ele faz essa leitura de tempos em tempos lá na pool de mineração e vai atualizando essa previsão de lucros e vai mudando automaticamente a mineração para essas moedas mais lucrativas. Bom, e junto com essa tela que fica de fundo, existe uma outra tela que ele te dá, que é essa tela da mineração propriamente dita, ó. Essa tela aqui está usando um software de mineração chamado ZM, tá? Então, o Nemus Miner, ele não é um software de mineração, ele é um ambiente de mineração. Quando você instala o Nemus Miner, ele instala um conjunto de softwares de mineração e para cada tipo de algoritmo ele usa um software e ele vai alternando isso automaticamente para você. Aqui eu estou minerando as moedas com o algoritmo Equihash, né? Zcash, Zclassic. Então ele está me dando aqui, ó, inclusive, ó, eu estou com as 6 GPUs, ele está me dando a temperatura de cada GPU nesse momento, está me dando o poder de mineração de cada GPU nesse momento, eu consigo acompanhar aqui. Então é um ambiente bem interessante esse Nemus Miner, tá? E daqui a pouco, né, assim que ele perceber que tem uma moeda mais lucrativa, ele já alterna automaticamente dessas que eu escolhi aqui e já começa a minerar a outra automaticamente. É um ambiente bastante interessante. Bom, vou te mostrar então, eu vou parar a mineração, mas antes, só esclarecendo uma dúvida dos usuários do canal. Eles me perguntaram como manter as placas de vídeo numa temperatura adequada.
Aqui eu consigo acompanhar, né? Se eu uso o Nemus Miner, os próprios softwares de mineração que ele usa me dão aqui a temperatura das placas. Não pode passar, não é ideal passar de 80 graus. Então tem algumas com 70 e poucos graus, 69, 73. E eu ligo sempre um ventilador apontado direto para as GPUs da rig de mineração e deixo um ventilador ligado para manter a temperatura. Se eu desligo o ventilador nos dias quentes, rapidinho passa dos 80 graus e aí você pode ter prejuízo e danificar as placas, ok? Bom, eu vou parar o processo de mineração e vou te mostrar então onde você acha esse Nemus Miner e como você instala esse Nemus Miner. Antes, preciso te mostrar só uma coisinha. Eu preciso te mostrar como é que o que o Nemus Miner utiliza, tá? Só para você ter uma ideia, o Nemus Miner, ele utiliza o seguinte, ó. Ele utiliza para minerar moedas com o algoritmo Scan um minerador chamado CC Miner, que eu já mostrei aqui no canal várias vezes, tá? E ele vai usar o CC Miner para minerar essas moedas aqui, ó, Digibyte Scan, e também ele minera, ó, esse CC Miner minera moedas com o algoritmo Scan, com o algoritmo Kekak, que é esse Maxcoin, com o algoritmo Lira2RE2, que é a Vertcoin, né, a moeda. E ele usa automaticamente, quando ele vai minerar Zcash, ele usa esse software DSTM, que é um outro minerador que vai minerar moedas com o algoritmo Equihash, como a Zencash, né? E a Zcash também. Que mais aqui, ó? Ele usa o Claymore para minerar Ethereum, né? E as variações. Ele usa esse software Paugin HSR para minerar moedas, para minerar essa moeda aqui, ó, Fathercoin, que tem o algoritmo NewScript. E ele usa o CC Miner, essa versão do CC Miner, para minerar moedas com o algoritmo Lira2Z, que é a Zcoin. E para minerar essa moeda aqui, ó, Digibyte Grossly, ele usa esse minerador CC Miner, mas essa versão Alexis 78. Então, automaticamente o Nemus Miner, quando ele vai minerar, se ele, por exemplo, resolve minerar uma moeda Ethereum, então automaticamente ele starta o Claymore e minera. Aí daqui a pouco, se ele descobre que outra moeda está mais lucrativa, ele fecha o Claymore e automaticamente abre o minerador da outra moeda mais lucrativa. Então quando você instala o Nemus Miner, você vai instalar automaticamente todos esses mineradores aqui na tua máquina. E o Nemus Miner, ele faz o quê? Ele apenas faz um gerenciamento dessa mineração. Então vamos lá, vamos ver como funciona isso, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o local para você baixar esse software. Lembrando que o Nemus Miner é um ambiente de gerenciamento para múltiplos algoritmos e múltiplas moedas para quem tem placa NVIDIA, tá? Como você vai ver aqui, ó, para quem tem placas NVIDIA. Então, eu vou deixar esse link para você aí, basta você clicar nesse link aqui, ó, para baixar o Nemus Miner nessa versão 2.4.2. Eu vou clicar aqui para baixar ele só para te mostrar como baixa e também para mostrar o tamanho desse software, ó. Ele está aqui, o tamanho não deu para ver, mas ele tem aí em torno de 7 megabytes, ele é um software pequeno, tá? Depois que você baixa o software aqui, é só clicar à direita do software que foi baixado, compactado e mostrar na pasta. E lá no mostrar na pasta, eu vou ampliar aqui a tela, ele mostra aqui, ó, o Nemus Miner. Deixa eu dar um zoom para você visualizar melhor. O Nemus Miner, que foi esse que eu acabei de baixar. Aí eu clico com o botão direito sobre ele, vou em Extract to Nemus Miner V2.4.2, ou seja, eu quero descompactar aqui para uma pastinha com esse nome do software. Ele descompacta, ó, já criou a pastinha Nemus Miner aqui em cima. E atenção, ó, o Nemus Miner é esse cara aqui, dei um duplo clique, abri a pasta, vou abrir essa pasta também. Aqui tem toda a parte do Nemus Miner. E olha que interessante, eu vou dar um zoom aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom melhor para você. Dentro dessa pastinha do Nemus Miner que eu baixei, ele já me traz todos os arquivos para fazer a ligação com as principais pools, ó. Tem o arquivo BAT para me ligar a hash pool 24 horas,
Hash Pool Plus, a Blaze Pool 24 horas, e assim vai. Ó. Olha quantas pools já tem, ó, a Nice Hash, a Zerg Pool e assim por diante. É só você abrir o arquivo para conectar a pool que você deseja e fazer aí a configuração, fazer algumas alterações na configuração. Vou te mostrar então como faz, ó, a configuração, como é a configuração, por exemplo, que eu uso muito, que é o Mining Pool Hub. Ó. Eu clico com o botão direito no arquivo que eu quero abrir e vou na opção, deixa eu minimizar aqui porque ele está a tela está muito grande, você não vai conseguir ver. Então clico com o botão direito sobre o arquivo Start Mining Pool Hub, vou na opção editar lá em cima e ele já abre o arquivinho pelo bloco de notas. Olha só, o problema maior que as pessoas têm reclamado é justamente o seguinte, que você tem aqui, ó, você tem esses arquivos de configuração para startar o minerador muito complexos, mas aparentemente, apesar de parecer ser complexo, se eu quero minerar lá na Mining Pool Hub, olha só o que eu tenho que fazer nessa linha de comando. Eu preciso alterar algumas coisas. Por exemplo, aqui ó, tá dizendo, tá preparado só para 2 placas de vídeo, ó, 2 GPUs, tá vendo aqui ó, só tem 0 e 1. Eu tenho 6 GPUs, então 0, 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, espaço 5. Veja só, eu adicionei mais GPUs que eu tenho minerando. Eu tenho 6 GPUs, então é só colocar de 0 a 5 com espaço nesse parâmetro aqui, ó, Cell GPU DSTM. Da mesma forma, você tem na sequência um outro parâmetro também que especifica o número de GPUs, que é esse Cell GPU CC aqui, ó, tá vendo? Tá 0,1, 0,2, 3, 5. Por quê? Porque eu tenho 6 GPUs, tá? Então você tem de alterar esse parâmetro também. Aí, lá na Mining Pool Hub, eu configurei para receber os pagamentos em Litecoin. Então aqui onde você tem, ó, Password Currency, onde está BTC, você coloca LTC. Mas se você quiser receber lá em Bitcoin, você deixa BTC aqui, tá? Como eu configurei na Mining Pool Hub para fazer a Auto Exchange, né? Ou seja, automaticamente o que eu minerar eu estou transformando em Litecoin, então aqui eu coloco LTC. Se eu quisesse transformar em Bitcoin, BTC, ou a sigla de outra moeda na qual você quer transformar o que você minera. Porque você vai poder minerar várias moedas, né? Mas como você vai querer receber lá na Mining Pool Hub? Eu coloco LTC. Ó, intervalo aqui eu não mudo, username aqui você muda, hein? Aqui você tem de colocar o username que você criou lá na Mining Pool Hub, tá? Lá na pool de mineração. O meu username lá é esse Etheruel, que é o usuário que eu cadastrei lá quando eu criei a conta na Mining Pool Hub. E o worker name, lá na Mining Pool Hub, você tem de criar o worker name, que é um nome para a tua rig, tá? E lá o nome da minha rig é Judite. Então é isso, pessoal. Esses dois parâmetros aqui, o worker name é o nome da minha rig cadastrado na Mining Pool Hub e username é meu usuário cadastrado na pool Mining Pool Hub. O que mais que eu preciso mudar? Aí é o seguinte, ó, o que você vai mudar? Os algoritmos que você quer minerar. Esses são os algoritmos para eu minerar lá na Mining Pool Hub, tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Esses algoritmos eu mudo, tá? Então, por exemplo, eu quero Ethash, que é para Ethereum. Kryptonite você tira, sabe por quê? Algoritmo Kryptonite é para minerar com CPU. Dá para minerar com GPU também, mas é muito pouco lucrativo. Então, eu apago o Kryptonite. Esse QK aqui eu deixo, Lira 2E eu deixo, Scan eu deixo, Equihash eu deixo, esse Gross aqui eu posso deixar também, esse também eu posso deixar. Tira aqueles algoritmos, New Script eu posso deixar também. Esse parâmetro adicional aqui na frente eu posso tirar esse último parâmetro, ele não faz diferença, é só até os algoritmos. Então, olha só o que eu faço, eu deixo um arquivo como esse, abri aquele arquivo BAT e deixo um arquivo como esse, tá? E aí eu vou clicar em arquivo e salvar. Eu vou te mostrar o seguinte, ó, lá no site da Mining Pool Hub, que é na verdade a pool de mineração,
eu tenho lá cadastrado o meu usuário e o meu worker, o nome para minha rig. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização para você ver melhor. Olha, veja bem, se você não é cadastrado na Mining Pool Hub, você tem de ir lá, clicar em Sign Up, se cadastrar, depois fazer login. E depois que você fizer login, você vai ter acesso a uma tela como essa, que é o que eu estou minerando, é o meu saldo de mineração, porque eu cliquei na opção Balance aqui, ó. Tá? Balance me dá o saldo de mineração. Bom, você tem de vir aqui em Hub Workers, ó, Hub Workers, e criar o teu worker, criar um nome para a tua rig. Eu tenho já dois, ó, tenho um Eceteruel Evandro, esse eu não estou utilizando, então eu vou apagar, clicando aqui na latinha de lixo, esse Eceteruel Evandro. Vou deixar só o Eceteruel Judite. Eceteruel é o meu nome de usuário e Judite é o meu worker. Se você ainda não criou, é só você vir aqui no Worker Name e colocar um nome. Por exemplo, eu vou criar o Worker Evandro, se eu tivesse uma outra rig, por exemplo. E a senha aqui, password, eu coloco o X, que é a senha padrão. Aí é só add new worker, add new worker. Veja bem, ele criou um outro worker. Normalmente você vai criar um worker para cada rig que você tem. Se você tem duas rigs, você cria um worker e para outra rig o outro worker. Ou coloca os dois, as duas rigs trabalhando no mesmo worker. Tudo bem, não tem problema também, tá? Só que você não vai saber qual que está minerando, quanto está minerando cada uma separadamente. Aqui, se você fizer uma rig para cada worker, você consegue visualizar isso. Bom, então entendeu? Você tem de vir aqui e criar um worker. Ó. Eu tenho o worker eceteruel.evandro e eceteruel.judite. Eu vou apagar o Evandro aqui porque eu não vou usar esse worker, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque é isso que está ali, ó, naquele arquivo que você alterou. É isso que você teve de colocar lá, ó. Eu coloquei aqui para o meu username eceteruel e para o meu worker name Judite, que é o nome do meu worker e o nome do meu usuário lá na Mining Pool Hub, tá? Especifiquei o número de GPUs que eu tenho aqui, então eu tive de alterar esses parâmetros também. Bom, eu vou te mostrar um arquivinho, eu salvei aqui, eu não vou startar esse arquivo, porque se eu startar esse arquivo aqui, vai demorar muito para começar a minerar. Porque quando você starta pela primeira vez esse minerador aqui, ó, quando você starta pela primeira vez o Nemus Miner, ele vai instalar, quando você starta pela primeira vez, ele vai instalar todos esses mineradores aqui, automaticamente, vai ler as informações da Pool Mining Pool Hub, que eu estou conectado, e depois ele vai começar a minerar. Esse processo pode demorar em torno de meia hora quando você starta o Nemus Miner pela primeira vez, porque ele tem de fazer todo esse trabalho, instalar os mineradores, os softwares de mineração, fazer a leitura dos dados na pool para saber quais os algoritmos mais lucrativos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar a instalação que eu já fiz anteriormente, que já tem tudo isso configurado, tá? Vou aqui na minha opção, deixa eu ir aqui na pastinha, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para você ir acompanhando. Eu tenho então aqui ó, o Nemus Miner instalado nessa pasta Nemus Miner Multi algo aqui que eu coloquei esse nome na minha pasta. E aqui ó, é a pasta do Nemus Miner, tá? Eu criei 3 arquivos aqui da Mining Pool Hub, tá? Criei um com todos os algoritmos, um só para minerar Equihash e Scan e outro para minerar só alguns algoritmos também. Vou te mostrar então, esse é o total, ó. Vou editar aqui, vou abrir esse arquivo aqui, ó. Vou editar para você ver. Esse é o arquivo que eu coloquei para minerar com todos os algoritmos, tá? Então deixa eu abrir aqui, é o arquivinho BAT que vem já. Quando você instala o Nemus Miner, esse arquivo vem. Veja que aqui eu já coloquei então, ó, as minhas rigs, as 6 rigs que eu tenho, já mudei esse parâmetro. O que eu mudei também? Ó, mudei para receber lá na Mining Pool Hub, receber lá e converter para Litecoin. O meu username é esse, ó, Eceteruel, o meu worker name é Judite, tá aqui. E olha os algoritmos que eu configurei. Eu configurei para minerar Ethash, Kekek, Lira2z, Scan, Equihash, esses algoritmos aqui, ó. Escolhi esses algoritmos que são bons para minerar com placas NVIDIA GTX 1080 Ti. Só que os mais lucrativos são Ethash e o Scan hoje, tá? Hoje esses que são mais lucrativos. Mas eu vou startar para você dar uma olhada, tá? Eu vou startar agora esse arquivo, então vou dar um duplo clique nesse arquivo aqui, deixa eu fechar
é bom sempre, antes de você startar, que você feche todos os programas que você tem abertos, né? Deixa para ficar bem leve. Vou dar um duplo clique nesse arquivo Start Mining Pool Hub. Olha só, é isso que eu te falei. Enquanto ele vai fazendo esse carregamento, eu vou te mostrando algumas coisas e vou te explicando algumas coisas, tá? Esse processo aqui, ó, quando você starta, aquele comando lá que você escreveu, que você criou, deixa eu aumentar o zoom para que você visualize melhor. Vamos ver se a gente conseguir aumentar. Aquele comando que você escreveu naquele arquivinho BAT, ó, ele tá todo aqui, ó, tá vendo? Tá dizendo aqui, ó, que eu vou receber em Litecoin, ó, username Ethereum, worker name Judite. Tem aqui, ó, todas as informações, os algoritmos que eu vou minerar. Você vai perceber o seguinte, que quando você starta aqui pela primeira vez, ele vai demorar um tempão. Por quê? Porque ele vai... E às vezes você pode pensar assim, ah, deu erro, não está funcionando. Nada disso, tá? Você tem que esperar aqui, às vezes, uns 10 minutos ou mais. Como eu já startei outras vezes, é provável que eu tenha que demorar menos. Mas ele vai fazer toda a leitura das informações do lucro que está dando para minerar cada um daqueles algoritmos lá na Mining Pool Hub, que é, na verdade, a pool de mineração que eu escolhi. Às vezes você pode estar pensando, ah, mas onde você definiu que é a Mining Pool Hub onde você está minerando? Se você observou naquele arquivinho BAT que eu acabei de startar, ó, tá escrito lá nos parâmetros, tá vendo aqui, ó? Tá escrito em vários, ó, Pool Name Mining Pool Hub. Então ele já te mostra aqui, ó, essas informações, tá? Ele mostra aqui, coloca o parâmetro que é para NVIDIA, que mais? Vamos ver se ele fala em algum outro lugar aqui sobre a Mining Pool Hub. Não, é apenas esse parâmetro mesmo, tá? Uma outra coisa que você vai perceber, e aqui não aconteceu agora, por quê? Porque eu já instalei, já usei o Nemus Miner em outras vezes. Quando você executa o Nemus Miner na primeira vez, se você tiver com antivírus na tua máquina, ele vai dar um falso positivo, ou seja, o antivírus vai interpretar o Nemus Miner como vírus e vai tentar remover o Nemus Miner. Então o ideal é que você desabilite o antivírus para fazer a instalação, ou apenas, se deixou ativado, quando o antivírus tentar recusar o arquivo, você apenas permita que o arquivo seja executado. Porque a maioria dos mineradores, dos softwares de mineração, os antivírus detectam e encaram como vírus. Bom, esse é um risco, né? Porque pode ser de fato um vírus de verdade. Mas é um risco que você vai ter de correr, porque os antivírus, eles interpretam esses softwares como vírus, porque senão outras empresas ou sites instalariam automaticamente isso no seu computador e minerariam através do seu computador. Então é bom que eles detectem. Mas no caso de você estar startando um software de mineração, é interessante que você desabilite o antivírus ou permita que o software seja executado, senão você não vai conseguir praticamente minerar em software algum. Ele, não se preocupe, ele está demorando, mas é normal. Enquanto isso eu vou te mostrar algumas coisas, por exemplo, ó, lá no site, esse é o site então da Mining Pool Hub, tá? O que eu vou, enquanto ele não starta, e eu quero que você veja ele startar, eu vou te mostrar aqui algumas coisas importantes. Lembra que eu falei que eu pedi para receber em Litecoin? Como é que eu fiz isso aqui no site da Mining Pool Hub? Eu cliquei aqui, ó, em Auto Exchange, tá vendo? Se eu clicar em Balances aqui, ó, eu vejo o meu saldo, né? O que eu minerei. Tá vendo aqui que eu tenho saldo em todas essas moedas? Se eu clicar na opção Auto Exchange, automaticamente ele vai pegar esse saldo nessas moedas que eu minerei e vai converter em uma moeda. Então eu posso determinar aqui em qual moeda eu quero receber. Eu determinei que eu quero receber em Litecoin. Por que eu determinei que eu quero receber em Litecoin? Porque as taxas de transação de Litecoin são baixas, então quando eu for transferir, depois que você escolhe Litecoin, você vem aqui embaixo em Set Auto Exchange Coin, tá? Para definir. As taxas de transferência de Litecoin são baixas. E além disso, no dia 18 agora vai haver o fork do Litecoin, gerando Litecoin Cash, como eu mostrei num vídeo do canal, e quem tiver Litecoin vai poder receber 10 vezes na moeda Litecoin Cash de graça. Dê uma olhada no vídeo do canal caso você tenha dúvidas. É por isso que o Litecoin subiu quase 40% nesses últimos dias, tá?
justamente porque as pessoas compraram Litecoin interessadas em receber essas moedas de graça. Mas assim que ocorreu o fork no dia 18, é muito provável que o Litecoin, o preço do Litecoin caia drasticamente. Então, se você fez isso para receber o Litecoin Cash, assim que passar o fork, você já transfere os Litecoins daquela wallet que você tinha, ou compra outra moeda, ou transfere para outra wallet, mas o ideal é você, de repente, pensar em vender a moeda, porque o preço sempre cai após um fork. Sobe antes do fork e cai após o fork. Dê uma olhada no vídeo aí no canal. Vamos dar uma olhada se ele já startou ali. Ele ainda deve estar na fase de leitura. Ainda está na fase de leitura. Como eu disse, ele demora um pouco, tá? Então faça essa configuração aí. Na Mining Pool Hub, clique no Auto Exchange e selecione a moeda na qual você quer receber. Escolha uma moeda, não é bom escolher Bitcoin, porque senão na hora que você for transferir os valores daqui da Mining Pool Hub, você vai pagar uma taxa enorme. Outras pessoas me perguntaram também, aí nos vídeos do canal, como eu faço para sacar as moedas que eu tenho aqui, ó. Então eu minerei, certo? Minerei, tudo que eu for minerando lá pelo software de mineração, ele vai mandando para cá. Muito bem, como eu faço para sacar? Eu clico nessa opção aqui, ó, na frente de onde eu tenho saldo, da moeda que eu tenho saldo, eu clico em Manage Wallet. Vou clicar aqui para você ver, ó. Digamos que eu queira sacar os Litecoins. Aí eu venho para essa tela. Nessa tela você tem de colocar aqui, ó, o endereço da wallet onde você vai receber os Litecoins. Ou seja, você vai passar esses Litecoins que você minerou aqui, você vai passar para que wallet? Se você quiser vender esses Litecoins, então você coloca aqui o endereço da wallet de uma exchange que você tem no Brasil, como Foxbit, Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, porque aí quando você transferir, você já vai transferir para a wallet nessa exchange do Brasil, aí é só você vender os Litecoins e receber na tua conta bancária. Se você quiser saber como faz isso, eu postei 2 vídeos no canal aí recentemente explicando e mostrando como transfere uma moeda para uma wallet de uma exchange brasileira, vende e recebe na conta bancária. Dê uma olhada aí no canal. Então aqui, ó, você coloca o endereço da moeda ali onde eu cliquei em Manage Wallet, o endereço da wallet para onde eu vou mandar a moeda. Aqui você coloca também, aí você salva, né? Você dá um update, depois que você cadastra o endereço da moeda, você coloca o PIN, né? Quando você criou uma conta aqui na Mining Pool Hub, você cadastrou um PIN, um código de 4 dígitos, tá? Quando você cria a conta. Então você coloca aqui o endereço para onde você vai mandar as moedas. Você coloca aqui, nesse campo, você coloca os 4 dígitos, o código do PIN, né, que você cadastrou quando você criou a conta aqui na Mining Pool Hub, e clique em Update Account. Aí ele vai atualizar, ele vai gravar essa wallet aqui. Para sacar o valor em Litecoin, já vai aparecer aqui o seu saldo em Litecoin, já vai aparecer aqui a wallet que você cadastrou aqui, ó, essa wallet cadastrada aqui, ela já aparece aqui desse lado. Aí você digita novamente aqui os 4 dígitos do PIN, né, que é o código de segurança que você cadastrou quando você abriu a conta, e clique em Cash Out, ou seja, transferir, tirar as moedas daqui. Aí todas as moedas que você tem, todos os Litecoins irão para essa wallet aqui que você indicou, tudo bem? É assim que você saca os valores aqui na Mining Pool Hub. Vou voltar aqui em Balances, né? Vamos retornar a essa tela aqui. Ele ainda não começou a minerar, vamos dar uma olhada, ele demora mesmo, tá? Olha só, ele ainda está lendo as estatísticas lá, porque ele faz uma varredura lá na pool para todos esses algoritmos. Ele tem de analisar lá na pool Mining Pool Hub quanto está dando de lucro todos esses algoritmos aqui, e ele já otimiza um pouco aí o teu processo de mineração. Então esse primeiro momento aqui, ele realmente é um pouco mais demorado. Deixa eu tentar fechar alguns programas aqui, que está um pouco lento. Enquanto isso, enquanto a gente não vê o início da mineração, eu vou te mostrar mais algumas coisas que podem ser importantes aí para você no processo de mineração. Tem um site que eu sempre uso, tá? É uma estratégia que eu uso, um site que sempre indica moedas para minerar, que é esse site aqui. Deixa eu abrir enquanto ele não carrega, vamos lá. Deixe-me ver onde eu coloquei. Aqui está esse site que eu vou mostrar para você, ó. É um site muito interessante para quem tem placas de vídeo NVIDIA, tá?
O nome é jcrypto.com. Aqui, ó, se eu vou clicar nesse jcrypto.com, essa pessoa que mantém esse site, ela está criando agora uma pool de mineração, tá? E ela sempre indica, com a data mais atual, aqui é 14 de fevereiro, ela indica uma moeda para você minerar. Ele está indicando para você minerar uma moeda chamada Indicoin, cujo algoritmo é o NeoScript. É bem interessante, ó. No dia 12 ele indicou a mineração de Argo, que estava dando $5 por dia com a 1080 Ti. E ele tem uma rig semelhante a minha, ó, com 2 fontes e as placas de vídeo aqui. O interessante, ele traz inclusive, por exemplo, matérias como essa, ó, as vantagens e desvantagens entre as GTX e as RX, né? Essas categorias, e uma série de informações interessantes. Está em inglês e também traz aqui um tutorial de como você faz o overclock nas suas placas, tá? Tem de dar uma procurada aqui, mas tem esse tutorial que é bem interessante para quem não sabe fazer overclock. Overclock é uma melhoria na performance da placa. Vamos ver se ele já começou lá. Se ele não começou, eu vou te mostrar. Ainda não. Ainda está no processo aqui de leitura da... Agora ele vai começar, ó. Só vim para cá, para essa tela, ele já vai startar, tá vendo? Ó? Mudou a tela. Olha que bacana, né? Ele abre 2 telas, essa daqui eu vou diminuir. Ele demora esse tempão que você viu, eu não quis cortar o vídeo porque eu queria que você visse na prática como funciona esse processo e não achasse que não ia estar funcionando. Olha só que bacana, ele já começou a minerar, ele abre uma tela de dados, né, de relatório, que é essa tela de baixo, e uma outra tela do minerador propriamente dito, tá? E ele deu aqui para mim uma coisa bem interessante, bem bacana que eu vou te mostrar. Lembra que eu escolhi aquele conjunto de algoritmos? Então eu vou te mostrar aqui o seguinte, ele me deu qual o lucro que eu vou ter minerando cada um daqueles algoritmos lá na Mining Pool Hub. Olha só, deixa eu tentar dar um zoom aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom. Aumentei um pouquinho, eu acho que assim fica melhor para você visualizar, mas olha só, ele mostra que a mineração, agora eu acho que ficou muito grande, deixa eu diminuir, senão não vou conseguir te mostrar o que eu quero mostrar. Ó, ele mostra aqui o seguinte, que a mineração desse algoritmo NeoScript está dando, ele nem achou, está dando 0, então ele não está minerando esse algoritmo, tá? A mineração desse algoritmo aqui, Myriad Growth, está dando $3 por dia, então eu vou tirar lá daqueles algoritmos. Não compensa manter esse algoritmo na lista, porque senão ele vai alternar, pode ser que ele resolva minerar essa moeda e ela não vai dar lucro, como eu gostaria que desse, né? Porque ele fica alternando, ele sempre tenta minerar as moedas mais lucrativas, mas às vezes ele pega essas moedas aqui, então é bom retirar, o lucro é muito baixo. Olha QCAC, né? Algoritmo QCAC, $5 por dia, vou tirar também. Scan agora está dando $14, Ethash está dando $14, Lira 2E está dando $20, Lira 2RE2 $24 e Equihash, que é o Zcash, Zclassic, está dando $27. Resumindo, pelos dados que ele dá, compensa mais você minerar então Equihash e Lira 2RE2. Então é melhor a gente ir lá naquele arquivinho que a gente criou e fazer o quê? E aí ele está minerando o quê? Ele está usando o software ZM para minerar Ethereum aqui, né? Zcash. Então, nesse caso, o que você deve fazer? Você deve parar o minerador, ó, vou parar o minerador, aí você vai naquele arquivo que você criou e tira aqueles algoritmos que não são lucrativos, aqueles algoritmos que você já viu, que não compensa, por exemplo, esse QCAC aqui, deixa eu ver qual mais... qual mais? Esse estava bem lucrativo, Scan estava mais ou menos, Equihash, esse daqui eu não me lembro se ele mostrou, né, de Ethereum, mas Equihash estava bastante lucrativo. Você deixa apenas os algoritmos que você considera, que você viu lá que são mais lucrativos para minerar. Vou deixar essa sequência de algoritmos e vou tirar o NeoScript que ele não estava minerando. Deixa só os algoritmos que você quer minerar
né? Aí você faz o quê? Eu vou salvar aqui com outro nome, né, esse arquivo, para não perder aquele arquivo original. Salvo com outro nome, né? .bat, salvar, e aí eu executo. Opa, tem que ser outro nome. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar total, vou colocar a palavra novo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para você conseguir acompanhar melhor. O nome do arquivo é esse, clico em salvar. E aí eu faço o quê? Agora eu tenho poucos algoritmos, tá? Então, depois que você viu quais algoritmos não estavam dando lucro, você vai lá, retira os algoritmos que não estavam dando lucro e executa novamente o arquivinho bat, esse que você acabou de criar com menos algoritmos, e ele vai fazer o quê? Ele vai startar, e agora ele vai startar num tempo menor. Por quê? Porque ele já configurou esses algoritmos, já fez a leitura desses algoritmos anteriormente, e aí você vai minerar apenas, olha só, já reduziu bastante, ó, já reduziu aqui o número de algoritmos, só para aqueles que eu tinha definido, né? Vou te mostrar melhor aqui, ó. Já reduziu só para esses algoritmos que eu tinha definido, um número menor de algoritmos, e aí ele vai, então, fazer a leitura, ó, ele está lendo as estatísticas lá da pool de mineração e daqui a pouco ele já começa a minerar de novo, tá? Minerar essas moedas com esses algoritmos que eu te mostrei. E tudo que for minerado aqui, automaticamente vai ser armazenado lá na pool de mineração que você escolheu, que foi a Mining Pool Hub, essa daqui. Caso você queira minerar em outras pools, quando você instala o Nemus Miner, você vai perceber o seguinte. Ele traz uma série de arquivos BAT para cada pool. É só você escolher a pool que você quer. Ó. Por exemplo, digamos que eu queira minerar nessa daqui. Ó. Botão direito sobre ela, editar e fazer as modificações que eu te ensinei, né? Ou seja, pegar esse arquivinho aqui, que já está pronto, que o Nemus Miner já traz, e você altera os parâmetros, altera o número de GPUs aqui. Nesse caso, como você vai minerar numa outra pool que não é o estilo Mining Pool Hub, você tem que especificar em qual moeda você quer receber e tem de colocar o wallet aqui, tá vendo? Ó, o wallet, você tem que especificar o wallet para essa moeda. Existem pools de mineração que não são como a Mining Pool Hub, que você não coloca o usuário e o worker, você coloca o endereço da wallet onde você vai receber os valores minerados. Aí ou você baixa uma wallet no teu computador ou você coloca o endereço da wallet de uma exchange para já ir recebendo automaticamente nessa wallet, tá bom? E aí você especifica aqui também os algoritmos que você quer, como eu mostrei na etapa anterior. Então, ou você minera na Mining Pool Hub ou tem de colocar o wallet aqui caso você vai minerar em outra pool, mas a forma de configuração é a mesma, tá? Mining Pool Hub é uma pool de mineração bem interessante, é uma pool de mineração bem lucrativa e vale a pena minerar lá. Ele vai demorar um tempo aqui, logicamente, porque ele está lendo para esses algoritmos, ele está lendo as estatísticas da pool de mineração Mining Pool Hub novamente, então ele vai demorar bastante nesse processo. Se você tiver dúvida, coloque aí nesse vídeo que eu responderei, te ajudarei, tá? Se você gostou, dê um like. Se quiser, inscreva-se aí no canal que eu sempre vou postar uma dica te ensinando a usar um minerador diferente ou te dando dicas para investir nesse mundo das criptomoedas e ganhar dinheiro aí honestamente. Grande abraço então e até o próximo vídeo.